Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a gente está aqui em mais uma edição em vídeo, dessa vez para dar boas-vindas à nova família de fundos da Itaú Asset, o Itaú Alvorada. E para falar mais sobre a estratégia, processo de investimento e a visão da equipe sobre os mercados, hoje eu conto com a presença do Márcio Giorgetti, que é gestor líder dos fundos da família, e do Eduardo Magoso, que é gestor especialista em juros. Então, Giorgetti, Magoso, sejam super bem-vindos ao Mind Asset. Obrigado, Clara. Obrigado, Clara. É um prazer estar aqui falando com você. Maravilha. Então, bom, vamos começar, né? Queria começar falando um pouquinho mais do background de vocês, né? Vocês se juntam à Itaú Asset praticamente depois de 10 anos da fundação da Gard Asset. Então, pensando no multimesas da Itaú Asset e na Itaú Asset como um todo, o que motivou essa decisão de vocês, né? O que atraiu a equipe para se juntar aqui conosco? Eu e o Magoso, a gente está junto desde o início da Gard, né? São 10 anos. E a gente está num ambiente muito desafiador para a indústria de assets, principalmente para a indústria de multimercados. Então, quando o Itaú nos procurou, a gente achou que fazia todo sentido. O Itaú tem uma força muito grande na distribuição, tem uma força no time de research ali com o Thomas, tem uma força geral, e então a gente conseguiu, com isso, vai ganhar musculatura para conseguir reter e atrair talentos, que era um dos nossos principais medos agora nessa fase na Gard. Então, acho que foi tudo de bom pra gente. Não, sem dúvidas, né? Toda a estrutura da Itaú Asset traz essa robustez necessária, né? Até para vivenciar também vários ciclos do mercado, como a gente vê e vocês mais do que ninguém estão acostumados, né? Aí, até puxando essa linha, quando a gente fala de equipe mesmo, né? Como é que vocês estão organizados internamente para atender todas as demandas aqui? A gente trouxe grande parte da geração de alfa da Gard. Na parte de moedas e cupom cambial, tá o Márcio e o Ricardo Romano. Na parte de juros, sou eu, o Arthur Cantanhede e o Carlos Gonzalez. Aí a gente tem a parte de bolsa também, que é o Fernando Mantelato e o André Taveira. E também temos a parte quant, que ajuda a compor esse portfólio macro. A gente também tem o auxílio da área econômica, então a gente vê os cenários, pega os inputs da área econômica, capitaneado pelo Thomas, que gera muito inputs para a gente, e aí a gente forma um cenário para a geração de alfa. E isso, falando de quantidade, é um total de quantas pessoas? No final, a equipe inteira é formada por 11 pessoas, né? Fora as equipes geradoras de alfa, tem mais 3 pessoas no Operations. Certo, e quando a gente fala da tomada de decisão no fundo mesmo, né? Olhando para a filosofia de investimentos de vocês, como é que é esse processo na prática, no dia a dia? Como que é a construção, de fato, né, dos books e de toda a estratégia? A gente é um fundo macro, né? A gente vai avaliar os cenários macros de forma macro, mas a gente é um fundo de especialistas. A gente se divide em 3 caixinhas básicas, né? Que é a caixinha de moedas e cupom cambial, a caixinha de juros, que é tanto aqui quanto lá fora, a caixinha de bolsa. A gente tem mais uma que é o fundo quant, e a gente monta um book que a gente chama de um book colegiado. E quando a gente fala de mercado foco de atuação, também tem alguma preferência dentro da gestão de vocês? Na verdade, a gente sempre foi muito focado em Brasil, né? Eu tenho a minha história inteira em Brasil, no BNP, o Magoso também, na história dele de banco. O mercado, ele foi um pouco para fora nos últimos anos, né? Então, a gente é obrigado a olhar para fora, tem mais oportunidades, tem algumas oportunidades, mas eu acho que onde a gente tem vantagem competitiva mesmo é no Brasil. A gente está aqui, a gente acompanha de perto, a gente sabe como funciona a política, sabe como funciona o fiscal no detalhe. Então, quando eu vejo um gringo vindo para cá, eu acho que ele tem desvantagem comparativamente a mim. E assim como eu vou lá para fora, eu tenho alguma desvantagem. Eu prefiro operar aqui, então mais de 50% do nosso risco é Brasil. Eu acho que a gente tem essa vantagem competitiva. E tem percentuais claros de alocação entre os books ou... Sim, tem variável? Percentuais. Eu e o Magoso, como somos mais seniors, a gente fica com a maior parte do risco, mas o Fernando também tem uma boa parte. Essa parte do book compartilhado também tem uma proporção perto da minha e a do Magoso. E quando a gente fala historicamente da performance de vocês, acho que
um dos grandes diferenciais é a geração de alfa descorrelacionado, né? Então, queria que vocês trouxessem também essa visão dessa construção. No final, acho que, dentro da nossa experiência no mercado, acho que o Márcio tem uma expertise grande no mercado de cupom cambial. Eu, pessoalmente, tenho uma expertise no mercado de inflação, então a gente tem uma geração de alfa recorrente nisso. E o Fernando Mantelato tem uma expertise grande, ele trabalhou bastante tempo no JP Morgan lá fora, e tem essa expertise na parte de índices, principalmente em bolsas americanas. Então, esses ativos nos geram inputs para operar também de forma macro. Então, assim, além dessa recorrência, geração de alfa desses ativos específicos, a gente consegue sentir o mercado e ter alguma vantagem comparativa na composição do livro direcional como um todo. Então, assim, isso ajuda bem, além de gerar alfa recorrente e descorrelacionado. Né? Com certeza. E aí, até aproveitando, né, a sua presença aqui, Magoso, como é que funciona na prática ali, olhando o mercado de juros, a alocação do dia a dia, né, desse dinamismo todo? Na prática, no dia a dia, a gente tem um trabalho de formiguinha que é coletar as informações, pegar os inputs da área econômica, por exemplo, na parte local, o Léo, que é o economista-chefe de Brasil aqui da Itaú Asset, né, gera inputs, tanto de inflação, como fiscal, como atividade. A gente tem nosso cenário, e aí a gente troca ideias e vê qual que seria o nosso cenário por médio prazo. A gente olha um cenário mais ou menos de 3 meses e a gente usa o dia a dia e o noticiário do dia a dia, os inputs do dia a dia para gerar algum alfa e saber se a gente tem que mudar a posição ou aumentar a posição de acordo com a nossa convicção. Então, assim, no final, a gente pega os inputs da área econômica e os nossos inputs e geram uma posição. Tanto para as operações mais táticas também, Sim, né? tanto essa posição core aí, que é uma posição de mais ou menos 3 meses, como no dia a dia, que a gente tenta defender a posição ou até alavancar a posição de acordo com o nosso cenário. Assim, se vem alguma coisa que a gente já previa e veio melhor que a gente previa, a gente aumenta a posição ou fala assim, o mercado não vai gostar de um determinado dado e a gente diminui a posição para gerar um alfa recorrente aí nessa parte tática também. Com certeza. O trabalho é 24/7, como a gente sempre reforça aqui, né? E até falando de dos outros diferenciais do fundo, é a estratégia de cupom cambial, né? Então, Georgette, puxando mais a sua experiência aqui, queria que você trouxesse mais detalhes também sobre ela, até para o investidor conseguir se familiarizar mais também com o termo e o que vocês fazem dentro do Alvorada. Claro, um pouco antes só, eu acho que é legal a gente salientar que o fundo é um fundo macro, a gente vai fazer o cenário macro, mas a gente tem essas 4 caixinhas que a gente fala que são estratégias descorrelacionadas que geram alfa recorrente. Então, às vezes, a gente pode até errar o cenário macro e isso, às vezes, segura o resultado do fundo como um todo, né? Então, é muito legal. Quanto ao cupom cambial, é um ativo que é um pouco ilíquido, é um ativo que é muito técnico, eu opero isso daí desde meu tempo de BNP Paribas, que a gente fazia gerenciamento do caixa em moeda estrangeira, então tem os casamentos de prazo, então você acaba aprendendo como isso funciona, tem muitas peculiaridades e é uma coisa que gera muito alfa, mas não tem muita liquidez, aí você tem que montar, você tem as suas ideias, você monta, mas não dá para montar geralmente onde você quer, não é igual o DI ou qualquer outra coisa que tem muita liquidez, que você escolhe o seu vértice e vai. Aqui você escolhe uma região da curva e opera um pouco essas distorções. E então é um trabalho também, como ele falou, um trabalho de formiguinha, que é um trabalho que ficou o dia inteiro ali olhando e tentando capturar algumas distorções que tem no mercado, que são geradas principalmente por ou fluxos de hedge das empresas, ou fluxos de hedge de emissões de bonds que são feitas lá fora. Então, a curva é dividida principalmente na parte mais curta, que é mais dependente do fluxo spot, e a parte mais longa, que é dependente um pouco desses fluxos de hedge e de emissões que são feitas lá fora. Mas a gente fica ali o dia inteiro olhando e ainda bem que na história a gente consegue ter um resultado razoável aí com essa estratégia. Não, com certeza. E agora até a gente deu um bom overview da estratégia, como é que vocês
operam ali na prática e na distribuição de risco do fundo. Agora falando um pouco mais sobre o cenário que a gente está vivendo hoje, né? Quando a gente olha para o mundo, a gente vê os Estados Unidos, né? A grande discussão é quando o início do corte de juros vem e como isso vai se refletir ali nos outros mercados. Então, como é que vocês estão enxergando isso? Não, é legal você falar dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos que ditam a economia no mundo, né? Não adianta o Brasil ir bem se os Estados Unidos vai mal então é sempre os Estados Unidos que está ditando o rumo. Na sexta-feira teve um número importante de payroll, a gente estava esperando um número mais fraco, não veio um número forte, então a economia americana sempre vem com esses dados um pouco mais fracos, um pouco mais fortes. Só que esse número de payroll é um número bastante volátil, um mês ele vem mais fraco, outro mais forte, tem as revisões, e a gente realmente acredita que os Estados Unidos vá desacelerar, tá? Não desacelerou até agora, porque alguns motivos, que as empresas e as pessoas físicas alongaram suas dívidas durante a pandemia, tem essa parte da inteligência artificial que fez as bolsas subirem, os americanos têm muito dinheiro alocado em bolsa, então eles estão mais ricos, então o impacto da política monetária está demorando um pouco mais, mas a gente acredita realmente que isso vai acontecer, isso terão impactos muito grandes nos mercados. Vindo para o Brasil, a gente estava mais pessimista que todo mundo no começo do ano, a gente estava vendo todo esse problema do arcabouço fiscal, o problema fiscal, isso já estava no nosso radar. Na verdade, a gente já está um pouco surpreso, porque estava no radar de todos, né? Ninguém esperava um resultado fiscal bom. Todo mundo achava que as metas do arcabouço não seriam cumpridas. A reação do mercado nos últimos dias para a gente foi um pouco exagerada. A gente está vendo aí que a gente estava esperando essa piora, a gente estava posicionado para isso, a gente vem comprado em dólar real durante o primeiro trimestre inteiro, o primeiro semestre quase inteiro, e agora a gente está um pouco mais construtivo com o Brasil, uma posição mais tática. Uhum. E quando a gente olha para esse cenário e tudo que você trouxe, como é que isso se traduz na alocação do fundo atualmente, né? Bem interessante todo o dinamismo e como vocês passam isso, né? Sempre de olho aqui para fazer todos esses ajustes. Na parte de renda fixa internacional, a gente tem alguns cases aplicados, buscando um corte de juros. No nosso caso, a gente está aplicado em Reino Unido, Colômbia e México. O México está turbulento, mas a gente acha que tem alguma chance na próxima reunião de cortar. E aí a gente tem algumas posições aplicadas neles. Na parte local, como o Márcio falou, a gente vinha sendo pessimista, a gente passou grande parte do tempo comprado em inflação. Agora a gente está um pouco mais construtivo, não sei se construtivo, mas está um pouco, acha que tem algum prêmio para ficar aplicado, então a gente está aplicado com a posição pequena no juros nominal, acha que está esperando alguma clareza no fiscal, se vai ter algum gesto do governo para dar uma racionalizada no fiscal, ou até se o mercado vai premiar mais para a gente achar que tem prêmio relevante e não precisa do governo para aplicar, né? Na parte de juro real, a gente está aplicado no juro real curto e tem algumas posições relativas. Na parte bolsa, a gente é comprado no S&P, na bolsa americana, tanto no futuro via opções, como na parte de dividendos via opções também. Então, assim, a gente tem esse combo, tanto futuro como dividendos no S&P. Nas posições de moedas, a gente passou praticamente o primeiro semestre comprado em dólares, então a gente mirava essa força dos Estados Unidos que vem vindo, né, nesse caminho todo, e também um pouco de carry. Então, a gente comprou o dólar contra o ien, comprou o dólar contra o franco suíço, comprou o dólar contra o CNH. A gente tinha a posição comprada em dólar contra o real. E essas posições elas foram sendo reduzidas e a gente meio que zerou praticamente tudo antes do payroll. A gente tinha muita convicção que o payroll vinha um pouco mais fraco, não veio, mas a gente ainda acha que a gente pode estar perto do turning point do dólar, né? Então, o dólar que ficou muito forte por muito tempo, ele pode estar começando a perder sua força. Então,
tiveram essas posições, esse desmonte de posições de carry a semana passada e a gente saiu de tudo. A gente está começando a olhar, começando a montar uma posição pequena, comprada no real, né, vendida em dólar contra o real. A gente acha que andou demais e rápido. A posição técnica tá ficando boa, então tem você olha as estatísticas de B3, os estrangeiros compraram muito, eles estão na máxima da posição deles, então eles devem estar perto de acabar essa compra, então o fluxo de balança acaba gerando uma melhora e o mercado não consegue ficar muito comprado, então a gente começa a ver algum espaço para o real apreciar no curto prazo, é uma posição tática, mirando aí mais ou menos um mês, alguma coisa assim, porque a gente acha que tem um espaço, é a principal aposta agora nesse curto prazo. A gente tem uma outra aposta também, que é um pouco de carry, que é comprado na lira turca. A Turquia tem uma posição muito delicada, mas o carry tá muito bom lá. Então a gente faz tem uma posição via opções, que a gente acha que pode ser uma boa. Então, na moeda é isso. No cupom cambial, o cupom é uma posição muito dinâmica, ela muda muito, como tem essas diferenças dos vértices, ela é uma posição que muda muito, mas a gente tem uma posição que é aplicada no curto, né, é uma posição que ela tem acho que a curva vai dar uma estipada, e no longo a gente tem um flattening, então tem uma composição de uma curva no curto e uma curva no prazo bem longo, tem funcionado e a gente acha que tem espaço para andar um pouquinho mais. Para equities, tem alguma preferência, dada essa desvalorização que a gente tem visto também da Bolsa brasileira? A gente está comprado taticamente no Ibovespa via opções, assim, a gente prefere a Bolsa Americana, mas com essa desvalorização, esse movimento forte, a gente resolveu botar um pouco de prêmio na Ibovespa, mas é tático, assim, a gente opera de forma macro, a gente não vê, assim, estruturalmente o Ibovespa outperformando o S&P, mas dado o movimento recente, a gente achou que valia a pena ter uma posição oportunística. A gente, acho que vale a pena mencionar também que a gente não opera a bolsa de maneira micro, né? A gente não tem stock picking, a gente não compra nenhuma ação, a gente só opera índice. O Fernando tem muita experiência nessa parte de derivativos de bolsa lá fora, então a gente tenta alavancar toda a nossa posição via índice e via opções. Não, perfeito. Acho que deu para entender com certeza mais sobre a estratégia do Alvorada. A gente passou pelo time, composição de portfólio, também a visão de vocês para o cenário. Então, agradeço pela participação de vocês aqui no Mind Asset e espero vê-los em breve novamente. Muito obrigado, cara. Prazer foi nosso estar aqui. Maravilha. E para você que nos acompanhou até agora, para saber mais sobre o Itaú Alvorada, basta clicar no link da descrição, que você vai ser direcionado para a página do fundo, e acompanhar também, a partir do mês que vem, a carta mensal da gestão. A gente se vê no próximo episódio.